Bom dia, pessoal. Nosso grupo foi responsável pelos exemplos relativos a pesquisas que usaram dados documentais para o seu desenvolvimento. Nosso grupo ele é formado por mim, Eduardo Holder, pela Mariane Nóbrega, Pamela Cristina e pelo Pio Marinheiro. E a primeira pesquisa que a gente queria apresentar para vocês é uma pesquisa baseada em documentos de empresas privadas. Essa pesquisa que a gente escolheu, ela tem como título Branded Content and Consumer Engagement on Facebook, An Analysis of Omnichannel Retail. Foi uma pesquisa realizada agora, publicada agora, em 2020, na Revista Brasileira de Marketing, que é uma revista que tem conceito A2 na CAPES, cuja editora é a Uninove. Os autores da pesquisa foram o Lucas Silva Barreto, que é um doutorando em administração de empresas, a Vérica Freitas e a doutora Vérica Freitas e a doutora Verônica Angélica Freitas, que são doutoras em engenharia de produção. O objetivo desse artigo foi analisar o impacto do conteúdo de marca no engajamento do consumidor para varejistas omnichannel no Facebook. Para fazer essa pesquisa, então, elas definiram como amostra os varejistas que adotaram a estratégia de omnichannel, no último período, analisando o conteúdo das reportagens dos sites dos 5 maiores grupos varejistas do Brasil, segundo o ranking da IBEVAR de 2017, que são o Grupo Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Walmart Brasil, a Via Varejo e as lojas americanas. Com procedimentos metodológicos, a coleta ela foi feita baseada em, primeiro, eles listaram os sites das empresas analisadas que utilizavam mais de um canal, físico ou online, para poder ter a ideia do omnichannel, para identificar se múltiplos canais foram utilizados. Em seguida, uma busca textual foi realizada para descobrir ações que compõem a abordagem que eles chamaram de SOLOMO, que seria Social Commerce, Local Commerce and Mobile Commerce. Com relação ao Social Commerce, eles utilizaram as mídias sociais e plataformas para atendimento interativo ao cliente. Com relação ao Local Commerce, promoções filtradas com base em localizações geográficas e buscas pelas lojas mais próximas do consumidor. E com base no Mobile Commerce, eles verificaram a utilização de dispositivos e aplicativos móveis. Além disso, foram observados textos que se referiam à possibilidade de retirada, troca ou devolução de compras online em lojas físicas para demonstrar claramente que existia o omnichannel, a variabilidade de canais para contato das lojas. A coleta ela foi definida da seguinte forma: eles usaram um protocolo de coleta e esse protocolo, inicialmente, foram analisadas as páginas do Facebook e coletadas as 20 principais postagens de cada marca com o maior número de interações do usuário possíveis, que seriam relacionadas às curtidas, aos comentários, aos compartilhamentos e às reações, o que totalizou 140 observações coletadas. Em seguida, eles fizeram a codificação, extraindo o conteúdo e usando investigação como as estratégias de conteúdo criativa com base na frequência observada de cada uma delas. E, por fim, após a codificação dos dados, as postagens foram agrupadas com base na presença ou na ausência de estratégias determinadas de omnichannel. Então, com base nisso, eles conseguiram desenvolver o trabalho baseado exclusivamente em dados documentais que as empresas disponibilizaram, a análise que eles fizeram com esses dados documentais da internet, Facebook, lojas físicas, enfim, tudo aquilo que estava disponibilizado, foi feito todo o trabalho metodológico deles dessa forma. Então, eu apresentei agora esse modelo, um exemplo de trabalho realizado com dados de empresas privadas, e em seguida meus colegas vão apresentar outros exemplos para vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos apresentar agora um estudo exemplo
de como se utilizar dados documentais públicos e oficiais numa pesquisa científica. Então, o nosso artigo tem o título de A Legislação Ambiental Brasileira aplicada à problemática dos resíduos sólidos. Esse é um artigo que foi produzido por doutorandos de recursos naturais da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e foi apresentado no Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental em 2013. A abordagem dessa pesquisa ela é qualitativa, documental e foi realizada a partir de documentos com valores científicos e normas jurídicas aplicadas à gestão de recursos sólidos. Aqui a gente já percebe que existe uma triangulação, né? Ela trata de artigos que já foram publicados e junta a legislação pertinente dentro de um determinado período, como a gente vai ver, para mostrar como isso evoluiu. Essa pesquisa tem o objetivo de analisar a legislação ambiental brasileira aplicada a essa problemática dos resíduos sólidos de 1981 a 2010, identificando seus principais aspectos e inovação. Então, esse referencial teórico que eles utilizaram trata de direito ambiental e resíduos sólidos. E a metodologia, a gente vai focar aqui no protocolo de coleta de dados, né? Eles trabalharam com dados secundários. A base de dados que eles pesquisaram foi o portal da legislação do Palácio do Planalto, o site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e foram buscar documentos, né, relativos à legislação pertinente à problemática de resíduos sólidos. Aí eles trabalharam com a Constituição Federal, lei ordinária, leis delegadas, leis complementares, decretos, decreto-lei, medidas provisórias. E depois eles perceberam que as leis, né, após aprovadas, eram um caminho mais fácil para que eles fizessem esse recorte e trabalhassem só com as leis já devidamente aprovadas. A medida provisória ela pode ser revogada, ela pode ser modificada, então quando ela vira lei é que eles começaram a trabalhar. Eles fizeram uma busca nesses sites com palavras como meio ambiente, saneamento básico e resíduos sólidos. E filtraram também por publicações entre 1981 e 2010. Então aqui a gente já vê que eles fazem um recorte, né? Eles vão fazendo um afunilamento para chegar neste período, nesta temática e entre os documentos eles também fizeram um recorte com relação às leis, né? Que já a legislação ela é muito extensa, eles buscaram somente as leis. Então, a pesquisa realizada por eles, né? Primeiro eles identificaram qual foi a legislação brasileira que trata da problemática de resíduos sólidos. O que foi que mudou nesse período de 1981 a 2010, né? Depois eles compararam essa legislação que foi aprovada com a legislação anterior para perceber quais foram as mudanças que ocorreram, certo? E a partir daí eles conseguiram detectar quais foram as contribuições e as inovações que essa legislação trouxe, né? Trouxe em que sentido? No sentido de minimizar os impactos negativos decorrentes da falta de gestão de resíduos sólidos, né? O que foi que evoluiu nesse período? A partir daí, eles tiveram condições de trazer um arcabouço teórico mostrando o que foi que mudou nessa questão de resíduos sólidos. E, a partir da análise de dados, eles descobriram que 5 leis seriam a coluna vertebral, vamos dizer assim, da legislação ambiental que trata de resíduos sólidos, né? A Lei 6.938, de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei 9.795, de 1999, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental. A Lei 11.445, de 2007, que trata da Política Nacional de Saneamento Básico. A Lei 10.257, de 2001, que é o Estatuto das Cidades, e por último a Lei 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então fica aí comprovado que a pesquisa documental de dados oficiais, né, eles podem ajudar muito aos pesquisadores
a fazer um levantamento histórico, ver quais são os avanços, se existiu retrocesso, principalmente nessas áreas de gestão ambiental, ela é muito utilizada. Muito obrigado. Bem, então, continuando os exemplos, a gente vai ver agora um exemplo de pesquisa documental baseada em dados coletados pela internet. O título do artigo é Tecnologias da Informação e Proposição de Valor para a Economia Circular, estudo com empresas do setor de gestão de resíduos. É um artigo de 2021. O objetivo do artigo é investigar o papel das tecnologias da informação na proposição de valor de modelos de negócio inseridos na economia circular. Em relação aos procedimentos metodológicos, foi uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, que consistiu em uma pesquisa documental por meio da coleta de 62 documentos de 21 empresas de base tecnológicas e startups que eram inseridas no setor de gestão de resíduos. E aí a técnica de análise de dados foi a análise temática. Aí, nos procedimentos metodológicos, o autor ele destaca bem direitinho como ele fez essa coleta de dados, né? Como que ele chegou lá no total, que foi a amostra objeto do estudo. Então, inicialmente, a primeira coisa que ele fez foi buscar empresas lá nessa plataforma Startup Tracker, que é uma plataforma de startups. E aí ele utilizou algumas palavras-chave para isso, né? Tentando relacionar com justamente o foco da pesquisa dele, que é a economia circular. Aí depois ele avaliou a qualidade das informações que ele encontrou sobre essas empresas que ele inicialmente pesquisou. Aí depois ele eliminou as duplicadas e aí ele resultou no número inicial de 520 startups. No início do processo de filtragem das empresas, foi esse, né? E aí, depois de todos os filtros, ele acabou ficando só com 21 empresas, que foram as que, de fato, entraram no estudo. Então, a pesquisa ela ocorreu com 62 documentos, quase todos eles, 59 dos 62, eram do tipo matéria jornalística, mas ele também encontrou alguns relatórios. E aí ele dividiu, né, esses documentos do tipo matéria em notícias, entrevistas e blog do site. Então, a gente percebe que ele utilizou bastante a internet para conseguir chegar nesses documentos que ele utilizou para análise. E aí o que acontece? Na definição da coleta dele, né, no protocolo de coleta que ele utilizou, ele faz essas filtragens para chegar até o que realmente ele utilizou para o estudo. E aí ele traz um quadro, que eu não coloquei, que ele é um quadro um pouquinho extenso, que nesse quadro ele coloca as etapas de filtragem. Ele coloca as 4 etapas que a gente vai ver aqui, a quantidade de empresas que iniciaram cada etapa, as empresas que foram descartadas e quais foram os parâmetros para descartar essas empresas, ou seja, quais os critérios ele utilizou para eliminar a empresa da amostra. Então, como eu já falei, esses dados secundários, eles passaram primeiro por uma análise preliminar do site e do modelo de negócio, e aí essa análise preliminar, ele tentou constatar 3 fatores principais. O primeiro é que o website ele tinha que estar no ar e tinha que ter uma arquitetura específica que falasse sobre nós, serviços e o contato para falar com aquela startup. O outro critério era que a empresa fosse, de fato, do setor foco do trabalho, né? Que era o setor de reciclagem ou o setor de gerenciamento de resíduos. E o terceiro era que existisse a presença de alguma tecnologia da informação nos serviços da empresa. Então, se apenas um desses fatores não fosse cumprido, a empresa seria descartada. Então, para passar para a próxima fase, para a fase 2, tinha que todos os 3 critérios serem constatados. Aí, na segunda fase, houve uma avaliação do modelo de negócio, que descartou 26 empresas. E aí, nessa etapa, basicamente, ele analisou bem detalhadamente qual a relevância da tecnologia de informação utilizada,
se era simplesmente um sistema de formação qualquer ou se era uma aplicação inovadora, que aí esses critérios mostravam para ele se esse modelo de negócio era válido ou não era válido para a pesquisa, né, já que o foco da pesquisa era justamente tecnologia de informação. Aí, na etapa 3 de filtragem, ele fez uma análise dos critérios de confiabilidade, que queria ali ver se a empresa existia realmente, se ela era relevante, se podia ser pesquisada. Aí ele viu a estrutura do website, fotos e vídeos da empresa, matérias e notícias sobre a empresa, as redes sociais se estavam ativas, se a empresa já participou de programas de fomento ou de incubação. E a última etapa, e aí essa etapa 3, ela descartou 3 empresas apenas, e na última etapa, que foi a busca pelos documentos, ele acabou descartando 4 empresas. Que aí o critério que ele utilizou foi procurar, né, em plataformas online de busca, né, como a gente conhece o Google, por notícias que mostrassem os serviços da empresa, que fosse na forma de matéria, de entrevista, de case. Então, ele deu preferência por jornais que fossem bem conceituados, né, ou internacionalmente, ou nacionalmente, ou regionalmente, e especializados na área até datas recentes, que ele estipulou até 2016. Então, se não fosse encontrado nenhum documento, a empresa também era retirada do estudo. E aí, nesse caso, ele descartou 4 empresas. Então, por fim, ele acabou chegando a um total de 21 empresas, né, e acabou analisando 62 documentos dessas 21 empresas que entraram para a amostra. Bom dia. O último exemplo que nós trouxemos sobre a utilização de documentos na pesquisa qualitativa, ele foi baseado na primeira classificação que Myers traz sobre documentos, que é em relação ao tipo de arquivo que aquele documento se refere. Então, o que ele vai dizer é que, além de arquivos em texto, que é o que nós normalmente vemos, nós também podemos encontrar e utilizar, como pesquisadores, imagens ou vídeos como recursos e dados para as nossas pesquisas. Então, a nossa busca foi encontrar uma pesquisa que utilizasse também de recursos assim. Então, nós encontramos um artigo que ele fala sobre o marketing de turismo, sobre o dito terceiro mundo, né? E foi publicado em 2003 por Charlotte Etner e Pushkala Prasad. São doutoras em administração. Bom, só para contextualizar, os objetivos da pesquisa eram interpretar criticamente o contexto do marketing turístico no terceiro mundo, utilizando como perspectiva a teoria pós-colonial, e discutir 3 mitos sobre o turismo no terceiro mundo, ou seja, o mito do inalterado, do irrestrito e do incivilizado. Bom, para a definição da amostra, como eles estão tratando de países do terceiro mundo, eles utilizaram a definição do Banco Mundial. Então, a partir da lista de 130 países definidos como do terceiro mundo pelo Banco Mundial, eles separaram 30, escolheram 30, baseados no alto ganho com o turismo e no valor gasto em promoção turística nacional. Bom, então esses países que foram selecionados foram agrupados em regiões geográficas e a partir deles foram selecionados 12, de acordo com sua região, ou seja, América Latina, Caribe, as ilhas do Pacífico, Ásia, Norte da África, Oriente Médio e África Subsaariana. Bom, então como aconteceu a coleta de dados? Pensando que se trata de turismo, né, do marketing do turismo em relação a esses países, o que os pesquisadores fizeram foi coletar folhetos, né, brochuras de agências de viagem. Então, eles coletaram 223 folhetos de 47 agências norte-americanas. Então, um ponto interessante que eles trazem é que eles fizeram essa coleta até chegar ao ponto de saturação. O que é isso? Encontrar um folheto a mais não vai me acrescentar em nada assim, significativo para a minha pesquisa.
Então, eles chegaram a esse ponto de saturação com 223 folhetos ou brochuras. Então, as brochuras que não tinham muitos dados textuais ou visuais foram eliminadas e eles utilizaram, então, 15 folhetos para os 2 países que foram analisados. Bom, então o que eles fizeram em seguida? Eles pegaram os componentes verbais, né, os textuais, e os visuais e catalogaram, né? Ou seja, o que é substantivo, o que é verbo, o que que eles chamam de descritor, ou seja, adjetivo e advérbio. E aí, a partir das 115 brochuras que eles conseguiram, eles produziram um total de quase 10 mil palavras, em que 5.408 eram substantivos, 1.566 eram verbos e 2.961 eram descritores, adjetivo, advérbio. E, além disso, 678 fotos também foram analisadas. E algo interessante nessa questão das fotos é que eles fazem questão de enfatizar que, para colher realmente as informações a respeito das fotos, o que eles precisam fazer? Eles precisam tirar o ponto da subjetividade da interpretação das fotos, porque o texto e as palavras estão ali, né? Na foto eu tenho que interpretar a partir do que eu vejo. Então, o que eles fazem é uma análise cruzada, né? Uma verificação cruzada. Ou seja, os autores fazem independentemente sua observação a respeito da foto, aquilo que eles enxergam, e então eles cruzam as informações, que aí você vai tirar, pelo menos amenizar o viés do observador, né? Então você extrai apenas o que é de fato da imagem. Isso é importante porque quando a gente usa outros recursos, a gente também tem que ver como a gente precisa tratar com eles. Isso é algo que os autores mostram muito bem. Bom, esses foram os exemplos que nós trouxemos. Esperamos que eles tenham ajudado na compreensão do tema. E é isso, obrigada.